Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e esse é o nosso Mulheres de Esperança. É verdade, hoje a gente está muito feliz de estar aqui com esse episódio, falando sobre a disciplina. Gente, disciplina é um bem na nossa vida. E nós temos, assim, um pouquinho de dificuldade de lidar, né, com a disciplina, certo, Rê? Será, turma? Vocês vão contar pra gente, né? Mas que de fato ela é importante, isso a gente não tem dúvidas, né? E como ela tá ligada a tantas áreas da nossa vida, disciplina física, espiritual, emocional, né? Então tem a ver com se planejar, em fazer aquilo que você se propôs, em alcançar os objetivos e como ela pode melhorar a nossa vida. É verdade, olha, querido ouvinte, eu sinceramente digo a você que eu tenho algumas áreas da minha vida que eu preciso melhorar a minha disciplina. Então, se você gostou desse tema, vem com a gente pro próximo bloco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mulheres de Esperança e a gente recebe Israel Mazakorati, meu companheiro aí de vários programas, né? Vida Plena, que vem em breve, Espelho na Janela, ele que é apresentador aqui de tantos conteúdos na rádio, produtor também, ele que é pastor da Igreja Batista Água Viva lá em Vinhedo, ele é formado em teologia, tem mestrado e doutorado também nessa área, né, Israel? Obrigada por estar aqui com a gente. É uma alegria, Renata, Fabiana, eu que agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez fazendo parte de algum programa do Mulheres de Esperança. Que bom, eu sou uma das fãs do Espelho na Janela, né? Adoro o livro e já trabalhei ouvindo as histórias porque eu gosto muito de histórias, então sempre me edificam bastante. É um ótimo conteúdo. Se você não conhece, ouvinte, ó lá, Espelho na Janela, lá na abinha de programas do site da rádio. Israel, eu tô muito feliz também com a sua participação aqui e a palavra disciplina, quando a gente pensa em disciplina, é uma palavra assim que nos lembra algo meio ruim, né? As pessoas meio que viram o olho assim quando falam, tem que fazer disciplina, você tem que ter disciplina, você tem que disciplinar, né? Uma pessoa, uma criança e tal. É algo ruim assim que as pessoas naturalmente pensam sobre isso, né? Será que é por isso que é tão custoso e tão difícil a gente ser disciplinado? O que você acha? Olha, pode ser que tenha a ver também com esse olhar negativo que a gente tem para a disciplina, né? Porque a disciplina nos custa algo, né? A disciplina traz exigências para a nossa vida e as pessoas têm às vezes uma dificuldade de lidar com a disciplina ou de se tornarem pessoas disciplinadas porque talvez pelas primeiras experiências de tentarem ser disciplinadas em alguma área da vida, geralmente na alimentação ou na atividade física. Geralmente são nesses dois os primeiros, as primeiras tentativas e frustrações, né? Elas perceberam, né, que a privação daquilo que gostam, né, a disciplina nos impedir de fazer somente aquilo que o meu momento, que o meu dia, que o meu humor me permite fazer, traz ali a realidade de uma disciplina, né? Então sim, talvez esse conteúdo mais rigoroso, né, do conceito de disciplina seja uma decepção que as pessoas vão ter com isso e acabam, de alguma forma, não seguindo em frente, não sendo perseverantes no caminho da disciplina, né? Interessante isso. Eu quero que daqui a pouco vocês tragam exemplos pessoais de tudo isso. Eu estava até vindo aqui para a rádio, caminhando e pensando, né, nesse tema. E eu pensando, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, aqui todos somos, quanto muitas vezes você tem que fazer aquilo que não importa se o seu humor, se você tá bem no dia ou não, você tem que fazer, né? E eu até tava pensando, tantas conquistas que a gente tem é porque a gente foi mesmo quando não queria ir, né? Até recentemente eu consegui documentos para as minhas filhas, né? Agora elas têm dupla cidadania, mas eu tive que ir 6 vezes no cartório, cada vez para pegar um selo, cada vez para ir numa fila. E eu pensava, gente, eu acordava e pensava, eu vou. Não interessa o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, se eu tô cansado, se eu quero dormir. Eu vou, porque eu sei que lá no final vai ser bom, né? Vai demorar, vai levar tempo, mas vai ser bom. E aí minha pergunta para vocês é o seguinte, dá pra gente manter equilíbrio em alguma área da nossa vida, alcançar objetivos, metas, sem disciplina, Israel? Eu acho que essa pergunta é chave, né? Porque
Eu vejo também no nosso tempo, principalmente por conta das tendências de influenciadores nas mídias digitais, quase que a disciplina virando um fim em si mesma. Então, é a disciplina pela disciplina. Mas a gente tem que fazer essa pergunta: disciplina para quê? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Porque se você não tem um objetivo claro e estabelecido, qualquer que seja a área da vida que você precisa aplicar a disciplina, dificilmente você vai conseguir perseverar nessa jornada, nesse caminho. Se você não consegue olhar o benefício que isso te trará a longo prazo, né? Então, com certeza, o estabelecimento de uma meta, o estabelecimento de um objetivo é o que te ajuda a disciplinar e a manter sempre o foco do porquê você está fazendo aquilo, né? Do porquê você está abrindo mão do seu tempo, onde você poderia estar desfrutando de um descanso, de um lazer, de um entretenimento para fazer aquela atividade. Isso te lembra do porquê que você se comprometeu com aquilo em primeiro lugar, né? E você poder saber que, olha, a avaliação é se eu estou chegando perto desse objetivo, né? Então, o disciplina para quê é a pergunta fundamental, né? Porque a perseverança na disciplina depende de uma meta atingível e que ela seja clara e que ela seja muito bem estabelecida para nós, né? Querido ouvinte, a gente está aqui trazendo esse tema, esse programa para você, porque existe possibilidades, né? Existe uma forma da gente poder melhorar a questão da disciplina, né? A gente nem sempre vai conseguir fazer 100% todas as áreas que a gente gostaria, mas a ideia é essa, que a gente possa pensar sobre esse tema e falar sobre isso de forma consciente, né? E eu concordo com tudo que ele falou e pensando também que quando a gente atua sobre alguma coisa com a disciplina, a gente consegue até aproveitar aquilo melhor. A gente não fica assim só no piloto automático fazendo. Se a gente tem um propósito, um objetivo, a gente consegue aproveitar e curtir melhor o motivo, né? Todo o processo até a gente alcançar o nosso objetivo. E isso é muito gostoso. Você sabe que isso me lembrou, até estava lendo aqui um pouquinho antes, né? O texto lá de Provérbios, e diz assim, né? O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Porque parece assim, né, Israel, que você pontuou muito bem, que fica a disciplina pela disciplina, como um fim em si mesma, e fica uma disciplina para alcançar um negócio e quando chegou lá nem aproveita aquilo, porque a gente vive uma sociedade que não tem contentamento com nada, que é sempre a próxima coisa. Mas quando a gente sabe o quanto custou aquilo, quando a gente chega lá, tem que curtir. Por e isso não que a só gente curtir só chora quando... no final da corrida. E não só curtir quando chegou, mas eu acho que o processo também tem que ser gostoso, né? Tem que perceber os pequenos avanços, né? Não colocar, acho que as metas estão lá em cima, mas pequenas metas durante o percurso, né? É verdade. E para vocês, quando a gente entende, né, que a disciplina é um desafio que a gente vai ter que ultrapassar, né? O que é mais difícil para você conseguir colocar em prática? Quando você muda sua mente de que, eu vou me tornar uma pessoa disciplinada, vamos supor, vou começar pela saúde. O que é mais difícil a gente conseguir fazer? É a nossa cultura, é o ensinamento, é o nosso pecado, né? Que a gente não quer ser disciplinado. Eu acho que para mim é a questão de mudar mesmo a mente, porque uma coisa é você saber cognitivamente aquilo. Então, todo mundo sabe que dormir faz bem, que tomar água faz bem, que fazer exercício é bom. Ninguém pode falar que nunca recebeu essa informação. Isso é fato. Saber isso a gente sabe. O problema é você, de fato, se apropriar daquilo, aquilo fazer tanto sentido para você que você já não consegue não agir dessa forma. Então, quando aquilo você já pôs em prática, já colheu os frutos, sabe quando você comparar como é quando eu não durmo bem, quando eu não me exercito, como é que eu fico quando eu não tomo água. Me sinto mal, fico mal-humorada e tudo mais, você começa e fala, pô, sério que eu vou continuar negligenciando isso? Então, para mim, tem a ver muito mais com mudar essa chave, conhecer de verdade, provar, para aí sim seguir, né? Mas eu acho que é essa transformação de mente. E para você, Israel? Eu acho que os primeiros passos, né, de toda a disciplina, eles são mais custosos, né? Porque se a gente parar para pensar, a grosso modo, toda a disciplina envolve uma mudança de hábito. Então, é uma quebra, é uma ruptura. Algo vai ser perdido. Algo vai ser perdido. E isso que está para ser perdido, se estava presente na nossa vida, é porque nos trazia conforto, prazer, satisfação, recompensa ou coisa assim,
né? Então é evidente que isso vai ser custoso para nós, né? Porque é experimentar uma mortezinha, né? Daquilo que até então esteve presente na nossa vida e a gente vai ter que abrir mão disso. Então os primeiros passos eles são sempre mais difíceis, né? Eles funcionam mais na base da força, da persistência, né? Dessa decisão consciente de você fechar os olhos, respirar fundo e falar, não, eu tenho que ir em frente porque o objetivo é esse, a razão de eu estar fazendo isso, é essa e tal. E nem sempre você vai colher os frutos logo de cara, né? Dependendo do que for, né, a área da vida, esses frutos demoram para começar a aparecer, né? Então manter-se motivado, manter-se no caminho, que é a perseverança, se torna desafiador e a gente precisa ser inventivo, né, para que a gente consiga manter aí pequenas recompensas no meio do caminho, coisas assim, né? A gente poder contar com outras pessoas nesse processo. Então, tudo isso nos ajuda a esta fase inicial de uma ruptura, até que aquilo que é a tua disciplina e o objetivo que te move a ela se torne o seu novo hábito, né? Aí ela se torna muito mais fácil de ser realizado porque o seu corpo, a sua mente, suas emoções já entendeu que você está dizendo que agora vai ser assim, né? E que legal isso, né? Esse ponto, essa conexão que tem entre a disciplina e a perseverança. Disciplina vai te ajudar, vai te manter na linha, mas sem perseverança você não vai muito longe por muito tempo, né? E eu fui pensando lá no povo de Israel quando foi liberto, oh, maravilha, passaram, saíram da escravidão e tal, estavam livres, mas eles começaram a caminhar, e aí vai passando um tempo e tal, e aí começam a sentir toda a falta, né, daquilo que era bom. Poxa, que saudade da comida, da cebola, disso e daquilo. E vai desanimando, né, porque perdeu o foco, né, perdeu de vista para onde que eles estavam indo, onde que eles tinham que chegar, quem foi Deus, né, o Deus que libertou eles, né. Então sempre manter isso assim, os olhos fitos, né, no objetivo final. Não é fácil, turma. Não é. E assim, gente, é uma palavra-chave na Bíblia, né? Sim. A disciplina é essa história do povo bíblico de Israel, né? Quando você citou o Êxodo aí. É interessante porque eles estão libertos, né? Agora eles precisam aprender a viver como livres. É uma disciplina. Por que a lei é tão rigorosa quanto ao sábado, por exemplo? Porque até então o tempo não pertencia a vocês, pertencia aos teus senhores. Mas agora o tempo pertence a vocês e vocês precisam aprender a lidar com o tempo, né? Por quê? Porque isso é uma disciplina, né? Lidar com o tempo é uma disciplina. Olha aí. Sabe uma frase que eu falo pra mim mesma quando eu coloquei assim objetivos que eu sei que são bons, mas tá faltando aquele ânimo pra fazer, né? Eu sempre penso e falo pra mim mesma, nada mais me prende ao que eu não quero ser. Então, assim, não tem ninguém mais me acorrentando, nem eu mesma, nada a não ser o tipo de pessoa que eu quero ser diante de Deus. Então, assim, se o objetivo é bom, não importa o custo. Vamos até o final, vamos fazer, vai dar trabalho, porque coisa boa dá trabalho mesmo, tudo que é bom, tudo que vale a pena, né? Educar filhos dá muito trabalho, a gente sabe na prática, mas vale a pena? Sem sombra de dúvidas, né? E, de fato, tudo ali que tem um valor estimado alto é custoso pra gente, né? Mas não sair desse lugar de conforto nunca vai fazer a gente chegar lá. Bom, e a gente vai chegar em mais papos ainda daqui a pouquinho, né? Vamos para o nosso rápido intervalo e voltaremos em instantes. Voltamos com esse bate-papo gostoso aqui sobre disciplina, né? No programa de hoje com a participação do Israel Mazzacurati aqui conosco. Já conversamos sobre alguns pontos interessantes, né? Compartilhamos também a nossa vivência com a disciplina. E eu me lembrei que algumas pessoas, boa parte das pessoas, quando se tornam pais e mães, eles se tornam disciplinados, né? Vocês já perceberam isso? O pessoal fala, eu não dormia, dormia a qualquer horário, eu comia de qualquer jeito, eu fazia... Mas depois que a gente tem filhos, a gente, pro cuidado, né, com o outro, a gente precisa se tornar mais disciplinados. Então, é uma bênção. A gente ter uma pessoa para cuidar, né? Seja filho, seja familiar, alguém, porque vai nos ajudar, né, nesse caminho da disciplina. E, Israel, eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você que a gente sabe que é uma pessoa disciplinada com os seus estudos, com o seu ministério, com a sua saúde, né? Com o esporte aí que você escolheu, que é a corrida. Tem outros esportes que você pratica?
Não, só maratona mesmo. Ah, muito bom. Qual a diferença de um hábito para um episódio, assim, de comportamento isolado, né? Qual o impacto que esses hábitos, assim, repetidos que a gente faz diariamente causa na nossa vida? Você, na sua experiência. A primeira coisa é que o hábito, ele é necessário, né? Então, a mente humana, o corpo humano foi pensado por Deus para que o hábito fizesse parte dele, né? Então, o hábito é aquilo que torna a nossa vida possível. Sem hábito, nossa vida não seria possível, né? Imagina o que seria todos os dias você chegar no seu carro e você ter que pensar como que se abre a porta do carro, como que se senta no banco, como que se põe o cinto, como que se dá a ignição, como que se dá a ré, e assim, você não pensa em nenhum desses movimentos que o seu corpo faz. Por quê? Porque pela repetição, isso se tornou um hábito, para que a vida seja possível, certo? Agora, nisso que o nosso corpo e a nossa mente assimilam para que se tornem hábitos, para que se tornem coisas que a gente já faz no piloto automático, entra coisa boa e entra coisa ruim, né? Então, ao longo da vida, nós fomos cultivando hábitos bons e necessários, tá? Hábitos, por exemplo, espiritualmente bons, né? A vida de oração, do estudo da palavra, da comunhão. Como que a gente adquiriu esses hábitos? Mediante a repetição. É uma disciplina que às vezes a gente nem sabia que estava lá em atividade como uma disciplina, mas a gente foi fazendo, né? Só que também a gente tem nos hábitos ali uma carga muito grande de coisas ruins que a gente foi aprendendo a fazer pela repetição, e isso se grudou a nós. Isso se somou a quem nós somos e agimos no piloto automático em coisas que são nocivas para a nossa espiritualidade, para a nossa vida emocional, para o nosso corpo físico, para as nossas relações, sem nos darmos conta de que isso está lá, justamente porque entrou no campo do hábito, né? Então, a ação isolada difere do hábito justamente nesse ponto, né? O hábito é aquilo que eu já faço no piloto automático. E a ação isolada é quando eu estou parando para decidir e realizar aquela ação, seja ela boa ou seja ela uma transgressão, né? Mas eu estou pensando, eu estou consciente do que eu estou fazendo ali, né? Então é muito mais fácil você tomar uma decisão correta diante de uma ação pontual do que diante de um hábito, porque o hábito já faz parte de quem você é. Agora, as decisões pontuais, se começam a entrar no nosso cotidiano e a gente repetir aquele hábito porque a gente gostou daquilo, isso vai virar um hábito. Quer dizer, repetir aquela ação porque a gente gostou daquilo, isso vai virar um hábito, né? Você não está acostumado a comer uma barra de chocolate antes de dormir, mas começa a fazer isso. Em poucas semanas, o seu corpo vai te exigir aquilo e você vai entrar num desconforto quando você chegar à noite na sua casa e a barra de chocolate não está lá para você comer e você não tem onde comprar uma barra de chocolate. Entende? Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito. O seu corpo se torna dependente daquilo. Teu emocional, né? As reações químicas do teu cérebro pedem aquilo, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar com as ações pontuais. Se a gente abre certas portas, depois é muito difícil de fechá-las, né? E é interessante como esse cérebro que associa coisas, né, o que dá prazer ou tal, como ele funciona desde cedo. Vocês sabem que outro dia eu estava voltando assim para casa e eu tinha combinado minha mãe tinha deixado o carro aqui, a gente saiu juntas e aí eu levei ela de novo para pegar o carro dela, a gente estava indo para casa, o carro dela acabou a bateria, ela deixou a luz ligada, né? Aí quando a gente estava passando ali perto de um lugar, né, falei, vou ligar para minha mãe para saber se está tudo bem com o carro. Toda vez que eu passo por esse mesmo lugar que é perto do cemitério, minha filha fala, liga pra avó para saber se ela tá bem. E eu falo, gente, ela tem 3 anos, mas ela fez a ligação, passa por aquele lugar, faz isso. Então, como é interessante, Israel, eu quero te perguntar aqui no final para dar esperança para os nossos ouvintes, como a gente pode fazer ligações boas, que a gente estabelece essas conexões para que a gente crie disciplina em todas as áreas da vida, né? Queria que você nos ajudasse nessa parte da saúde emocional, saúde física, mas também na disciplina espiritual para promover essa saúde interior, né? Esse bem-estar com Deus. É uma pergunta bastante complexa, né? Você está exigindo muito de mim já nessa pergunta, né? Eu vou tentar responder misturando essas coisas todas aí, tá? Bom,
A disciplina é uma ferramenta que serve, como você disse, para todas as áreas da nossa vida. Então, a nossa vida espiritual precisa de disciplina. A Bíblia conhece isso, a Bíblia fala disso o tempo todo. E a tradição cristã chamou isso de disciplinas espirituais, né? Nossa saúde emocional, nossa saúde física também precisa disso, né? Quando a gente pensa no que é a disciplina, né? Então vamos voltar nesse ponto. No que é a disciplina? É um meio para um fim. Ela não é o fim, mas ela é um meio para uma finalidade. É a mudança de hábito, é a aquisição de uma habilidade que eu não tinha, né? Na Bíblia, a disciplina está ligada à formação da vida, né? E a gente precisa lembrar que o ser humano que a Bíblia conhece é um ser indivisível, onde o que ele é espiritualmente, na sua relação com Deus, o que ele é emocionalmente, o que ele é fisicamente, corporeamente, essas coisas não se separam. Elas são uma experiência única, vivencial. Então, quando a Bíblia fala de disciplina, ela visa o ser humano como um todo, né? E que agora ele pensa a sua vida e a totalidade do seu ser a partir da sua relação com o Deus que o forma enquanto pessoa, né? Então eu não tenho como separar. Deus está investindo no meu espírito. Não, porque esta divisão não existe dentro do conceito bíblico de ser humano. Então todo o investimento que Deus faz em nós ao nos formar visa a nossa vida como um todo, né? Daí a importância do corpo para a Bíblia, porque não há nenhuma manifestação do meu ser interior que não precise do corpo. Eu preciso do corpo para absolutamente tudo, né? Não existe satisfação, realização de um desejo sem passar pelo corpo, né? Então essa é a importância do corpo na Bíblia. E aí eu queria, para responder sua pergunta, eu queria pensar justamente no texto de Deuteronômio 8, de 1 a 5. Né? Porque nesse texto você tem ali Moisés dando para o povo de Israel as razões deles terem passado 40 anos no deserto, né? E naquele texto Deus fala que o objetivo era formar vocês, né? É submeter vocês a uma rigorosa disciplina para discernir as intenções do coração de vocês, se seriam fiéis ou se não seriam fiéis. E ensinar vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a meta é essa, é ensiná-los a confiar, a depender, realmente crerem e depositarem em Deus a esperança. E qual é o caminho que Deus escolheu para atingir esse objetivo? O caminho de fazê-los passar pela privação do alimento. Vocês vão comer por 40 anos maná e codornizes. Não vai ter variação de cardápio. E outra coisa, vocês não vão poder armazenar o maná para outro dia. Vocês vão ter que aprender a confiar, no sentido que o que recolherem hoje é o que vai comer hoje, sem ter nenhuma garantia se vai ter amanhã, né? As roupas de vocês não se gastaram, as sandálias não se gastaram, os pés não incharam, né? 40 anos sem ter outra roupa para trocar. Vocês estavam brincando aí da cor da roupa no início da conversa. 40 anos com a mesma roupa, com a mesma cor, sem variação, né? A sandália também não vai trocar. Mas onde é que está o milagre? É que o maná vem. O maná vem. A roupa não se gasta. A sandália não se gasta. O pé não incha. Aí é que está o milagre. E é por meio dessa rigorosa disciplina que Deus faz o que ele está fazendo com o seu povo em toda a Bíblia, formar. Então a disciplina ela sempre tem esses dois aspectos, o aspecto corretivo e o aspecto formativo. Deus nunca corrige, né? A não ser que a sua correção esteja relacionada à formação. O que ele tem para corrigir visa a formação de um povo que de fato reflete o seu caráter, que de fato reflete os seus propósitos para a sua criação, né? Se a gente conseguir enxergar a disciplina na nossa vida e toda ela debaixo do propósito de Deus, porque como cristãos a gente não tem como pensar a disciplina de outra forma. Por que cuidar da minha saúde? Porque a minha vida tem que glorificar a Deus. Por que cuidar da minha vida emocional? Porque a minha vida tem que glorificar a Deus. Por que cuidar das minhas relações?
Por que cuidar da minha espiritualidade? A resposta sempre será a mesma. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E esse é o nosso propósito. Se entendermos a disciplina dentro desta dimensão de seres que vivem para expressar a glória de Deus, para manifestar na terra a glória de Deus e viver para o louvor da glória desse Deus, então a gente começa a entender melhor a razão de ser de uma disciplina, né? Não sei se respondeu sua pergunta. Com certeza. Mas, enfim, porque eu também, no meio do caminho eu já me perdi, eu já nem lembrava mais qual era a sua pergunta. É fácil, ouvinte? Não. É bom? Sem sombra de dúvidas. E a gente vai continuar com reflexão com a Fabi no próximo bloco. Você acredita que a disciplina é um bem? Uma vida disciplinada é tudo de bom. Ela ajuda na organização da nossa mente, na prática de bons hábitos, a colocar os planos que estão no papel em prática e ainda conseguir um tempo que muitas vezes nós achamos que não temos. Quantos benefícios, não é? Para você criar bons hábitos como a leitura, um esporte, uma boa nutrição para o corpo, é necessário ter a disciplina. Com ela, aos poucos, você vai avançando até alcançar o seu objetivo. E como é bom a gente ver aos poucos, né, esse nosso processo de crescimento. Nós nem sempre poderemos fazer o que gostamos no momento em que queremos, mas se conseguimos ser pessoas disciplinadas, aprenderemos que ela será aquilo que vai nos reerguer no dia da preguiça, porque será algo automático, né, na nossa vida. Que tal começar a ser mais disciplinado com a sua vida espiritual? A dedicar um tempo diariamente na leitura da Bíblia, na prática da oração, na prática do jejum, na leitura de livros, né, acerca de um tema para ajudar no seu crescimento e amadurecimento da fé. Na Bíblia nós encontramos muitos versículos que falam sobre a disciplina, e isso significa que ela é sim necessária em nossa vida, que precisamos aprender a desenvolver então esse hábito. Jesus sempre é o nosso maior exemplo. Ele praticou a disciplina em fazer a vontade do Pai, em mostrar o seu poder como Messias, Filho de Deus, e levar o homem à salvação eterna. Dia a dia ele seguia, atendendo a todos que encontrava, que precisavam do seu conselho, da sua ajuda e do seu amor. Ele não se deixava parar por pequenas coisas, mas seguia olhando para o objetivo final. Lá em Provérbios, capítulo 23, verso 12, nós lemos: dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão sabedoria. Nosso coração precisa ser disciplinado. Ele naturalmente tende ao mal e nossos ouvidos também dedicados àquilo que nos dará cada vez mais sabedoria. Para se ter a disciplina, basta apenas começar. Gente, como pontuamos, disciplina não é fácil, mas é muito boa. Agora, uma coisa é fato, foi uma delícia esse programa. Vai falando sobre disciplina, espero que você tenha gostado, mande para alguém também. E eu agradeço a Arley, que está sempre ouvindo, Mulheres de Esperança, o Mauro Sodré, o Reinaldo, a Sol, a Anice, a Elisângela, o Edu, sugerindo temas pra gente, fazendo comentários, contando suas próprias experiências. Valeu demais, turma. Mande seu WhatsApp para o 11 974 181 456. Isso mesmo, eu quero aproveitar para agradecer a presença do Israel mais uma vez aqui no Mulheres de Esperança com a gente. Ele que já grava as orações também pra gente, já participou no episódio da amizade que os ouvintes adoraram, aquele episódio. Então, Israel, você é sempre bem-vindo aqui no Mulheres de Esperança. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fabi, Renata e todas as pessoas que nos ouvem. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, Até o próximo programa. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.